E aí, pessoal, estamos aqui para dar os parabéns para o vencedor do nosso sorteio, né? O sorteio foi feito hoje mais cedo e o grande vencedor foi o Gabriel Rodrigues da Silva, né? Que além de a gente analisar a partida dele aqui, vai ganhar esse caderno aqui para fazer as anotações dele, o quanto ele, do jeito que ele quiser. Agradecer a todo mundo que mandou as partidas, teve bastante coisa interessante. Pretendemos ainda usar ainda mais algumas das partidas que foram enviadas, porque eu acho que elas foram instrutivas e dá para tentar selecionar por faixa de rating, talvez, para a gente tentar entender melhor alguns possíveis erros, além de analisar a partida. Bom, a partida que a gente vai ver hoje é uma que o Gabriel jogou de brancas no Lichess. Era uma partida de 10 minutos com 5 segundos de bônus, então já não era blitz, já costuma ter mais conteúdo, né, nesse ritmo. Claro que quanto maior o ritmo, melhor, né? O que eu quero mostrar aqui é como eu normalmente analiso minhas partidas, como eu acho que é produtivo, dar algumas dicas. De maneira alguma eu tô querendo é, falar que é o jeito correto, a maneira correta de se estudar as próprias partidas. Mas para mim funcionou bem nos últimos anos e com os alunos também que eu tenho recomendado, eu acho que é algo que tem ajudado bastante. Bom, vamos começar pelo começo. Eu já vi a partida, já analisei ela e eu quero falar um pouco o que eu achei da partida e como é que eu fiz, né? Bom, a abertura ele está de brancas, E4, C5, Sicilianazinha, Russolimo, super na moda, né? G6 e aqui ele jogou o lance rock. Eu, por exemplo, jogo bispo captura C6 aqui, que é uma outra possibilidade. Se tomar de D é um plano, se tomar de B é um outro plano, mas o Gabriel jogou rock e não tem nada para falar. Se for parte do repertório dele, é isso, tá certo, segue o repertório. Bispo G7 e aqui ele jogou o lance D3, que já é um lance bem menos jogado perto de outros lances. Como é que eu sei isso? Eu tenho uma opção de um book no ChessBase que eu consigo ver os lances mais jogados. Isso tem sites como o Lichess, tem bastante disso. O Chess.com também tem, acho que o Chess Tempo tem. E você pode ver quais são as variantes mais jogadas e o que é mais raro. Os lances mais normais aqui é o lance Torre 1, super proteger o ponto E4 e preparar C3 D4 no momento certo. Opa. E a outra opção é jogar C3 direto. E ambos têm bastante teoria, é uma posição bem interessante. D3 eu, por exemplo, já não conhecia. Já estava pronto para falar que não é um lance tão correto assim. Mas a gente tem que pesquisar, né? E aí a pergunta que eu faria para o Gabriel é: esse lance D3 faz parte do seu repertório de aberturas? É o que você joga normalmente? Ou não? Não, aqui eu já estava meio que me virando e seja o que Deus quiser. Aí é uma coisa. Outra coisa não, D3 eu já joguei, já estudei isso, já joguei isso, então tem que seguir. Se for algo assim, não, aqui eu já estava me virando, mas eu gostei do D3, então vamos pesquisar. Você pode pesquisar em livros de aberturas que você tenha, você pode pesquisar na internet, banco de partidas, a Mega Database, por exemplo. Eu, por exemplo, procurei na Mega Database por jogadores acima de 2.500 que jogaram isso de brancas. E para minha surpresa, eu descobri que tem dois grandes jogadores que jogaram isso mais de uma vez, que é o Morozevich e o e o outro que com certeza vou pronunciar errado, mas é um russo super criativo, acho que se chama Jantsev. É o que joga contra a Siciliana também de lance 2, às vezes cavala 3. Talvez o pessoal conheça. E eu vi umas partidas deles, para mim fez sentido. Eu vou colocar a análise da partida na descrição do vídeo. E eu coloquei também, acoplei duas partidas que eu achei interessante, mas tem outras. Se não é algo que se eu não tivesse familiarizado com isso, por exemplo, com esse lance, e eu quero seguir jogando ele, eu acho que um bom método é você simplesmente olhar as partidas que foram jogadas por jogadores fortes nessa variante. Não é que eu estou vendo 1000 partidas. Eu procurei na base, tinha umas 10, 15 por jogadores acima de 2.500. Então eu vou olhar, vou ver onde eles tiram as peças, os planos, o que normalmente o jogador das negras faz. E aí, se eu quiser, eu aprofundo um pouco mais. Mas já é um bom começo para eu entender os planos da abertura, né? E dá para perceber que aqui não é uma abertura que tem muitos golpes táticos. Então eu não preciso ficar tão preocupado em memorizar 100% os lances, a ordem certinha, perfeito. Se eu entender onde as peças vão e os planos principais,
já dá para se virar relativamente bem, né? Agora, de novo, se D3 faz parte do repertório do Gabriel e ele já estudou, de maneira geral você pode passar reto, você não vai reestudar a mesma coisa sempre, né? Você vai estudar quando vem uma surpresa. Por exemplo, aqui o jogador das negras jogou o lance E5. Vamos supor que o Gabriel já estudou os outros lances, como o cavalo F6, que é o lance que o Anand jogou contra o Morozevich. Mas E5 é uma novidade. Bom, então a partir daí ele busca partidas, ele olha e ele aprofunda. E aí você vai... É importante você conseguir, pouco a pouco, aumentar o seu material. Você pode, de novo, tem um livro de pesquisa, que você, um livro de aberturas que você tem, que você pode adicionar anotações, ou você faz um livro à parte, né? O livro, por exemplo, o caderno que foi dado de sorteio é um lugar que você pode fazer anotações de abertura, de adicionar conteúdo. Esse é um tipo de processo que é meio que de formiguinha, você vai pouco a pouco aumentando o seu repertório, os seus estudos, mas dá um mês, dá 2 meses, dá um ano, e depois de jogar várias partes analisadas, vai virar uma coisa muito completa. E aí você pode ter bastante confiança que aquilo lá vai te ajudar na grande maioria das partidas, né? Bom, aqui depois de E5, eu vi que a grande maioria das pessoas jogam bispo toma C6. E eu achei super interessante, porque se capturar com o peão de D, é um plano. E normalmente, nem sempre, vamos dizer assim, as negras jogam E5 rápido. Elas às vezes demoram um pouquinho, botam um cavalo na frente. Isso compromete umas ideias das negras. E se capturar com o peão de B, de novo, nem sempre as negras jogam um lance E5 tão rapidamente. E eu posso seguir o plano com C3 e D4, que foi uma das partidas do Zantzev, que ele joga de brancas e ganha, né? Então me pareceu uma ideia super interessante. Depois, de novo, eu vou fazer todo um processo de... O ideal seria que, acabou a partida, eu coloco, de novo, ou num caderno, ou no ChessBase, no computador, em algum lugar, o que eu pensei, né? As variantes que eu pensei, as dúvidas que eu tive, tudo. Quanto mais eu colocar, melhor. Depois, o processo eu tento olhar preferencialmente no tabuleiro, passar a partida, e pensar um pouco mais, ir um pouco além, né? Tentar ver se tem algumas linhas escondidas que eu deixei passar, aprofundar alguma coisa que eu já vi. Às vezes, só de pensar um pouquinho mais, eu já vejo que uma ideia que eu tive na partida prestava ou não, né? E vou acumulando. Você pode ainda fazer um segundo passo, que é, se você tiver um amigo que gosta de jogar e tem força não muito diferente da sua, vocês podem, sei lá, passa uma tarde e analisa uma partida. Porque mesmo que tenham forças parecidas, ou às vezes alguém até um pouco mais fraco que você, ele vai olhar a posição de uma maneira diferente. Ele vai fazer uma pergunta, mas por que você não jogou tal lance? Na maioria dos casos, talvez não seja um lance muito bom que ele está propondo, mas vai fazer você ter que explicar o porquê o lance não é bom. Ou, em alguns casos, o cara vai estar certo. E esse processo de tentar explicar o porquê alguma coisa é boa ou não é boa, a gente acaba também aprendendo. E só depois de todo esse processo, que, de novo, você pode fazer isso em 10 minutos, você pode fazer isso em 1 hora, você pode gastar um dia ou uma semana. Isso depende do quão interessante foi a partida, se foi uma partida mais pensada, que você teve muitas dúvidas. E você pode dosar, né? Por exemplo, se você não consegue fazer isso com toda a partida de Blitz que você jogar, senão você fica maluco, né? Você joga uma partida e gasta 1 hora analisando ou mais. Você vai passar o ano inteiro jogando 10 Blitz no total. Aí perde até a graça, né? A minha sugestão é quanto maior o ritmo da partida, com maior frequência você tem que analisar. Por exemplo, você joga 10 Blitz, seleciona 1 ou 2 que você achou interessante, que você teve mais dúvida. Nem é tanto a questão do interesse, mas posições que você realmente teve dúvidas. E tenta analisar assim, que com certeza vai ajudar bastante, né? Por exemplo, um dos conselhos principais do Botvinnik, né, que é considerado o patriarca da escola soviética, ele, claro que veio gente antes dele, mas ele é um cara muito importante. Um dos principais das principais recomendações dele era a análise profunda das suas próprias partidas. Que isso é bem produtivo, né? Bom, aqui o Gabriel jogou bispo E3. Depois, de novo, eu já tinha tentado colocar os pensamentos que eu tive na partida, né, para checar depois. Mas depois de todo esse processo feito, eu vou checar com o computador, querendo ou não, não é a verdade, mas é algo muito próximo disso. E eu me surpreendi que, bom, bispo por C6 é um lance bom, mas, por exemplo, o computador sugeriu uma ideia que para mim depois fez muito sentido, que é o lance A3. O preto já jogou E5 e já jogou G6. E
Por exemplo, se você não conhece nada dessa abertura, nunca viu nada, esse lance A3 vai parecer absurdo. E o computador vai falar A3 e você vai falar, tá, mas faz sentido isso? Ou pior, você se convence que faz sentido, mas não entende a ideia. Então é muito importante, quando o computador sugere um lance que é diferente do que você está acostumado, não é exatamente o que você acha que é o normal de desenvolvimento ou de plano, você tentar, tá, então vamos lá, vamos fazer uns lances. Deixa eu fazer uns lances naturais que eu acho de negras, vamos ver como é que o computador joga. E foi o que eu fiz, eu joguei cavalo de G7 e ele jogou B4. Eu deixei ele pensando, sei lá, um minutinho, 30 segundos, não preciso deixar ele gastar muito tempo. E aqui, branco sacrificou um peão. O computador sugeria a ideia de jogar D6, mas aí eu entendo que é favorável às brancas, porque eu capturo, né? E eu tirei um peão central das negras, acho que as brancas estão um pouquinho melhor aqui mesmo. Mas, de novo, a gente tem que se perguntar, tá, mas e se eu comer o peão, né? Eu acho que é muito, muito importante você contestar a máquina. O que é difícil, porque ele é um monstro gigante, muito, muito, muito mais forte que todo mundo. Então, você falar, não confio plenamente em você, pode ser algo que dê medo, mas é muito importante. Por exemplo, toma, cavalo por B4, o computador fala bispo A3, tem que voltar o cavalo. E aqui tem vários lances, mas um que me parece bem natural é bispo D6. E dá para perceber que o negro está muito paralisado. Esse bispo em D6 não tem como ser desalojado de maneira fácil. E o cavalo branco, por exemplo, tem ideia de cavalo D2, C4. Algum dia o cavalo pode substituir o bispo. E acho que ninguém está muito triste com o peão a menos aqui. Então, é algo que eu aprendi. Eu não conhecia esse A3 nessa posição e de analisar essa partida, que no caso nem é minha, mas eu já consegui aprender algo. É uma ideia que eu espero poder usar no futuro e mesmo que eu não use tão cedo, algum dia, daqui a 5, 10 anos, pode me vir uma ideia parecida que eu vou conseguir ter por causa que eu olhei essa partida, né? Mas jogou bispo E3 o Gabriel, que enfim, desenvolve uma peça, ameaça o peão do C5, faz bastante sentido até, né? Provavelmente o melhor lance das negras aqui é D6, que é um lance que eu tinha considerado, e depois eu aprofundei um pouco o computador, né? E realmente iguala. Por exemplo, C3, cavalo G7, D4, toma. Aproveita que o peão de B2 está caindo, eu não preciso fazer nada no momento, e jogo roque, cavalo C3, dama B6. E as negras têm uma boa posição, segundo o computador, e visualmente dá para perceber que ela tem uma boa atividade, né? Foi jogado B6. Tem outras variantes que eu vou deixar a mais, mas eu vou tentar falar só o que eu acho que é essencial. E aí C3, ótimo lance. Eu acho que a partir do momento que o preto joga E5, essa ideia de jogar C3 para D4 faz bastante sentido. Provavelmente as negras tinham que ter jogado o cavalo E7 aqui, o branco vai jogar D4, está um pouco melhor. As negras, que era Wolfmist, é o nick do jogador de negras, jogou A6. E aqui, eu, por exemplo, quando eu estava analisando a partida, passei seco. Para mim, bispo A4 era claramente o lance correto. Talvez bispo C4 pudesse ser considerado, mas não é um momento que prendeu a minha atenção. Então, nem nas minhas anotações, provavelmente mesmo se eu estivesse jogando a partida, eu teria passado batido. E aí, olhando com o computador, ele fala que bispo toma C6 é o lance correto. E eu achei muito diferente do que eu estou acostumado, da minha experiência nessa variante. Porque nas variantes que o preto captura D por C6, na Russo-Limo, normalmente as brancas deixam o peão em C2 e não em C3 para jogar D4. O plano de C3 para jogar D4 é quando vem B captura C6 lá atrás. E eu tentei lembrar na memória, são realmente poucos os casos que jogam com C3. De novo, eu estou usando o que eu tinha de conhecimento anterior para tentar entender essa posição. E eu estou vendo algo que não é o que eu estou acostumado. Então, vamos tentar entender. Por que o computador gosta tanto dessa posição para as brancas, se não é o plano usual, né? E eu falei, bom, vamos ver, vou tentar fazer uns lances de negras. E aí o computador dá cavalo A3, que é ir para C4, começou a fazer um pouquinho de sentido. Eu não consigo jogar B5 porque o peão de C5 está caindo. O preto tem que completar o desenvolvimento, então cavalo E7, cavalo C4, ameaçou o peão de E5. Eu não quero jogar F6 para fechar o bispo. Então dama C7, aí A4, claramente com a ideia de jogar A5, né? Mexer nesse peão, invadir em B6 e ganhar aqui em C5. O computador já dá... E aí que tá, o computador aqui de preto fala vários lances estranhos de entender e fala que o branco já tá ganho. Mas, de novo, o único lance para mim que tem que ser visto é o que fazer se o preto jogar A5. Então tem que seguir mais um lance. E aí vem realmente a ideia que é B4.
e taticamente essa posição das negras não vai se sustentar, porque eu vou conseguir pegar ou peão em B6 ou em C5 forçado, e aqui eu consegui entender que realmente o branco tá ganho. Então, de novo, mais uma variantezinha que fica ali na minha memória. Talvez eu possa usar essa ideia em algum momento. Mas para mim é a exceção. Esse plano do C3 depois de D por C6 é a exceção, mas aqui funciona, né? A questão toda é, se eu não tiver conhecimento de outras partidas nessa estrutura, eu posso achar que o plano é sempre esse. E aí eu talvez me equivoque. Por isso que é tão importante ver partidas nas aberturas que a gente joga, para entender quais são os planos padrões, né? Bom, o Gabriel jogou bispo A4, lance que eu assinaria embaixo, mas a gente tem que concordar com o computador que bispo por C6 é melhor. E agora só um pequeno parênteses. O computador faz todo mundo, sem exceção, todo mundo parecer medíocre. E se a gente usar da régua dele para saber o que é bom e o que é ruim, todo mundo vai pular do viaduto, porque vai se sentir medíocre. E não é essa a ideia. A ideia é aprender com ele, né? E não tentar se comparar com ele. É que nem a gente ficar triste que a gente corre mais devagar do que um carro. Não faz nenhum sentido. Então a gente tem que usar o computador só como ferramenta e não como análise. E aí, eu acho que uma partida que a gente jogou muito bem segundo o computador, mesmo essa, provavelmente foi só sorte. Porque a gente gastou, sei lá, calculou 10 lances, o computador calculou 1 milhão. Se por algum acaso a gente chegou na mesma conclusão, muito provavelmente tem muito mais sorte nossa do que realmente a gente viu tudo que precisava ter visto, né? Então, não é nem para ficar tão triste quando a gente é recriminado pelo computador, mas acho que também não faz sentido ficar tão feliz quando a gente acerta, porque no fundo a gente está tentando descobrir algo muito além do que a gente consegue, né? O computador é milhões e milhões de vezes mais rápido que a gente. Mas ok, vamos lá. Parênteses fechado, né? Cavalo G7, cavalo BD2. Aqui o lance que me chamava a atenção é jogar D4, parece fazer muito sentido. Eu fiz algumas análises, mas a princípio o branco realmente fica um pouco melhor. Por exemplo, depois de ED4, CD4, B5, bispo C2, CD4, cavalo D4, bispo B7 e cavalo C3. Para mim é tudo bem natural. Esse peão de D atrasado e isolado é um problema, mas as negras têm boas casas e algum dia pode vir esse lance D5 trocando tudo. Então, apesar do branco estar um pouquinho melhor, é bem pouco. Mas era uma ideia. Cavalo BD2 é um lance bastante normal, mas a gente vai ver que depois talvez a gente tenha alguma dificuldade de achar planos, né? E aqui aconteceu algo interessante. Eu joguei B5, segui bispo B3, e eu segui alguns lances, seguindo vendo partidas, só que aí depois eu percebi que tinha um probleminha, porque eu queria jogar o lance D5, e eu estava com muita dificuldade por causa que o peão de C5 estava caindo. E aí eu resolvi voltar. Isso às vezes acontece. Infelizmente, às vezes acontece na partida também, né? A gente faz vários lances, aí quando chega a gente fala, putz, mas era melhor não ter jogado aquele lance ali, né? Que só me atrapalhou. Acontece, mas numa análise não tem nenhum problema. Você tá, às vezes 5 lances na frente, às vezes 10 lances na frente, e você fala, mas será que se eu tivesse só mudado alguma coisinha ali atrás, ou não feito tal lance, não ficava melhor? Aí você volta e tenta. E aí o que eu tentei de negras em vez de jogar B5, jogar roque mesmo, primeiro, deixa o peão em B7. E aí, por exemplo, se jogar dama E2, que não é o melhor lance, mas foi mais ou menos como a partida se seguiu, bispo B7, defende o cavalo de C6, torre de AD1, D5. E claramente as negras estão um pouco melhor, tem mais centro e o branco tem muita pouca coisa para compensar por isso. Mas, de novo, a ideia de que B5 não foi o lance bom, eu só tive depois de alguns lances, pensando já na posição e o que aconteceu depois na partida. Esse detalhe é interessante. Não tem, eu só vou e não volto mais, né? Você pode voltar, no momento que você quiser, se você tiver uma ideia nova. Porque você vai ter mais informação, né? Mas foi bispo B3, D5 não tem mais, D6. Agora aqui, de novo, eu passei esse momento, quando eu estava vendo da primeira vez, um pouco batido. Eu só comecei a analisar um pouquinho mais no lance seguinte. E eu estava encontrando muita dificuldade em descobrir um plano construtivo para as brancas. E vendo como foi a partida, começa a ficar claro que as brancas deveriam ter jogado o cavalo G5 primeiro. Por causa que eu ganho um tempo no peão de F7 e depois de roque eu posso jogar F4. Que é algo que eu realmente quero fazer para abrir coluna e ter algum plano de ataque na hora do rei. E
e por F4 provavelmente tem que ser jogado em algum momento. Aqui, depois, quando eu fui ligar o computador, ele me falava que não deve se jogar bispo por F4, e sim torre por F4. E também não me pareceu totalmente óbvio o porquê. De bispo parecia um pouco mais natural para mim. Mas, de novo, aqui tinha uma explicação bem clara. Se bispo por F4, as negras jogam D5, tentando fechar o bispo de B3. Só que depois de E por F4, torre por F4, além de eu ameaçar o peão de F7, o lance D5 é impossível porque está caindo C5 lá atrás. Foi mais ou menos por aqui que também veio a ideia que talvez o B5 não tenha sido melhor. E o branco está consideravelmente melhor. Mas é um jeito de achar um plano. O branco jogou dama E2, de novo, parece natural para juntar as torres, né? Conectar as torres, roque pequeno. Só que aqui nessa posição eu falei, tá, mas e agora? D4 não é possível, né? Tá caindo material. Eu posso jogar um lance como A4, mas o cara vai jogar o torre B8 ou o bispo para qualquer lugar. E depois? E isso que me dá um indicativo que ou eu fiz alguma coisa errada antes, ou aqui eu vou ter que aceitar que minha posição realmente é um pouco passiva. O Gabriel, talvez um pouco percebendo esses problemas, resolveu tentar jogar um plano ativo de qualquer jeito. Claro que eu não tenho como saber o que o Gabriel pensou, eu só posso supor. Por isso que, às vezes, um momento que ele teve muita dúvida, talvez eu passe batido. Isso é um problema. Por isso que é legal analisar as próprias partidas, porque você sabe os momentos que realmente são críticos, né? O Gabriel jogou cavalo G5, aí veio querendo jogar F4, as negras jogaram corretamente H6. Só que aqui, porque senão vinha F4. Só que aqui o branco acabou voltando o cavalo para F3. E eu tenho certeza que é um lance que ele fez meio triste, porque ele não queria ter feito, né? Ele queria poder jogar F4. E eu falei, tá, mas talvez desse para fazer alguma outra coisa. Será que é muito absurdo o cavalo para F7? Tem que tomar, eu vou tomar, rei toma, F4, peão toma, bispo toma, e o cara esconde o rei, rei G8. Eu acho que não é uma grande posição para as brancas. Depois, checando o computador, ele também fala que não é nada de muito brilhante, mas pelo menos mudava um pouco o caráter do jogo, né? Só que vendo com o computador, ele tem uma outra ideia, que, de novo, parece super, super feia, mas faz sentido, que é cavalo H3, que é, beleza, você quer quebrar a minha estrutura tomando em H3? Fique à vontade. Mas eu estou preparando o F4 que eu quero. Se você capturar em F4, eu venho com o cavalo e está tudo certo. E se você capturar em H3, eu jogo GH3 e eu realoco, né? Por exemplo, rei H7 para sair do bispo, rei H1, F5, F3. E eu estou numa posição sólida. Esse bispo de casas brancas não dá para falar que ele está mal de jeito nenhum, né? E as minhas fraquezas, apesar de realmente serem fraquezas, não é tão fácil das negras atacarem. E a posição está equilibrada. Cavalo H3 é um lance que passou por um milissegundo pela minha cabeça, mas eu falei, é muito feio, né? Não dá para jogar assim, né? Mas talvez fosse a melhor opção. Mas voltou o cavalo de F3. E aqui bispo E6, esse provavelmente também foi um erro das negras. Não só deixar essa troca, dobrar peão, abrir a coluna F não é algo tão ruim assim, mas a gente perde muitos planos, né? Para mim, o jeito mais simples de jogar teria sido o rei H7. Saio da linha do bispo e preparo F5 e vou começar a avançar. Se deixar F4 e vou tentar o ataque aqui na ala do rei. Me parece fazer bastante sentido, né? Um ponto que eu queria mostrar é que, vendo a posição, eu me perguntei, cavalo D4 é uma ideia tática, né? Porque se C por D4, eu jogo C por D4 e esse bispo não tem para onde ir. Só que o branco pode simplesmente capturar em D4 de cavalo, tirar o bispo e falar que ok, eu não ganhei nada, não perdi nada, mas eu estou um pouquinho melhor, né? Você tem esses peões dobrados a troco de nada, né? Simplesmente o preto piorou sua própria posição. Mas quando a gente tem uma ideia tática, é muito importante. Esses são os casos que o computador mais vai ajudar a gente, né? Porque ele vai falar rapidinho, isso falha, isso funciona, ponto. Né? É mais discutível posições com questões de estratégia ou de planos, é mais legal debater com o computador. Posições táticas a gente tem que realmente só entender qual que é a linha de raciocínio dele, que muito provavelmente ele vai estar certo. Mas tem que testar, porque às vezes você pensou isso na sua cabeça na partida, você fala, e você descarta por alguma razão, joga outra coisa e esquece de ver isso, mas você tem que checar depois para ver se a sua ideia funcionava ou não. Taticamente, cavalo D4 não perde peão, é só um erro estratégico, né?
Eu não foquei muito no lance das negras porque eu acho mais legal focar nos nossos lances para entender os nossos erros, né? Mas jogou bispo E6, bispo toma E6, ótimo lance, F toma E6. E aqui as brancas jogaram torre de A, D1 também, trazendo a torre para o centro, mas ele é um lance um pouco lento. Porque o lance D4 não é um lance que está fácil de ser feito. Algumas ideias, uma que me parece bem interessante é jogar A3 para tentar romper com B4. E se jogar A5, aí eu jogo A4, te forço a jogar B4 e ganho essa casinha para o cavalo de C4. E quem sabe, num dia bom eu jogo o lance D4. O lance F4 já não é tão desejável agora que a coluna F abriu para as negras, né? Apesar que ainda assim seria uma ideia. Você fala, mas eu estou trocando o peão dobrado do cara? Mas esse peão dobrado do cara controla um monte de casas, né? Centrais. A gente, para ter acesso até elas, né? A gente tem que tirar esses peões dali, né? Mas jogou torre de AD1, rei H7, H3. O Gabriel conseguiu ter, mesmo numa partida de xadrez rápido, conseguiu criar alguma ideia, né? Ele teve uma ideia interessante de jogar cavalo H2 e cavalo G4, depois abrir talvez para a coluna F. Alguma tentativa de um plano produtivo, né? Para não ter que ficar parado. Porque se ficar parado, um dia as negras vão começar a criar ameaças na coluna F, por exemplo. O negro foi cavalo G8, cavalo H2, cavalo F6, cavalo G4, H por G4. Dama por G4 deve estar super ok, né? Mas a ideia de capturar de peão me pareceu super interessante, né? Principalmente agora que já está nessa estruturinha aqui, esse peão de H6. Por exemplo, se eu conseguir jogar G3, rei G2 e torre H1, eu começo a criar ameaça ali no peão de H6. E eu não quis ir muito além. Eu poderia aprofundar, tá? Vamos ver como é que segue, faz lance aqui, lance ali, até entender certinho quão bom era isso. Mas para mim me bastou falar, não, que HG era uma opção interessante e o branco deve estar um pouco melhor. Tudo depende do quanto você quer aprofundar, né? Então, cavalo por G4, dama por G4, dama E7, cavalo F3, coordenou bem o cavalo em D2 por muito tempo ficou sem fazer nada. As negras jogaram B4, tentando algum jogo na hora da dama. E agora aqui, as brancas foram cavalo H4, que é super interessante e é um tipo de lance que eu gosto, já vou explicar por quê. Mas fazia sentido as brancas finalmente se libertarem desse domínio central das negras com o lance D4. E aí quando eu estava vendo a partida no tabuleiro, eu estava pensando, ED4, CD4, CD4, cavalo D4, bispo D4, e tá claro que as negras têm várias fraquezas para se preocupar e o branco tá consideravelmente melhor. Depois, olhando para o computador, o computador percebeu isso daí muito bem e falou que depois de D4, ED4, CD4, as negras sacrificam qualidade, torre por F3, dama por F3, cavalo por D4, bispo por D4 e bispo por D4. E o preto tem uma compensação bastante decente pela qualidade, né? Tem um peão e um bispo super forte. E uma das conclusões que a gente tem que tirar conclusões de partidas. A partida nem é minha, é do Gabriel. Mas eu sei que existem lances que eu tenho mais dificuldade de ver pela minha experiência analisando as minhas partidas. E um desses lances é o sacrifício de qualidade. Eu já tomei muito sacrifício de qualidade na cabeça contra jogadores mais fortes que eu. E aí em algum momento eu percebi, opa, tem um padrãozinho, né? Todo mundo faz isso e eu nunca percebo o que está acontecendo. Então esse foi mais um caso. Mas o fato de você estar alerta com relação a isso, já de alguma maneira ajuda um pouco, diminui um pouco o problema, né? Então B4, cavalo H4, ameaçou G6, G5, cavalo volta, A5. E agora o Gabriel se empolgou na ideia de ataque. A ideia de atacar eu acho que é boa, mas ele poderia fazer isso sem... Não tinha razão para ir com tudo, né? Jogar um lance como H4. Quando G por H4, cavalo por H4. E agora o plano vai ser jogar mesma coisa. G3, rei G2, torre H1 e atrás desse rei. A posição negra é bem desagradável, porque o contra-jogo na dama não chegou ainda, esse cavalo tá deslocado, seria uma boa ideia. O Gabriel jogou bispo toma G5, que é uma ideia que parece fazer sentido. O problema é que se a gente não der mate, o cara vai consolidar e os nossos 3 peões pela peça, que a gente vai ver que vai ficar, eles estão longe de começar a avançar. Então não é compensação suficiente pelas 3 peças, né? Existem posições que 3 peões pela peça valem muito a pena. Aqui talvez não seja o caso.
Ele jogou HG5, cavalo por G5, rei G8, dama por E6, cheque. Talvez fosse melhor tomar de cavalo para tentar manter as damas, manter um jogo mais complexo. Dama por E6 foi jogado, tomou, cavalo por, torre F7. De novo, numa posição que eu sei que eu estou numa situação desagradável, eu tentaria manter o jogo com cavalo G5. Não é que eu estou, nossa, como ele complicou o jogo. Não complicou um pouquinho mais só. Mas mantém mais as peças, dá mais chance do adversário errar. Mas cavalo por G7. Agora, as negras poderiam ser mais precisas com rei por G7, porque depois de torre por G7, eu poderia tentar jogar F4. Pelo menos minhas peças estão jogando um pouquinho, né? Peão toma, torre toma, depois talvez eu jogue D4. E quem sabe eu comece a avançar. Tá longe dos meus peões fazerem qualquer coisa, mas eu tô com alguma atividade. O branco provavelmente está perdido, mas tem jogo, né? Só que em vez de rei por G7, C por B4 foi jogado. E esse é um erro estratégico sério, porque ele não só quebra a estrutura de peões, nossa, como ainda abre para a torre negra jogar. E a partir daqui a posição fica praticamente indefensável. Você pode pensar, pô, mas 3 peões no final deveria ser suficiente, né? Só que os meus peões a mais, eles não estão andando, estão lá atrás. Antes de eu conseguir fazer qualquer coisa com eles, as torres negras com o cavalo vão criar ameaças e vai começar a cair material. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Torre A1, cavalo D4. Aqui teve um lapso do Gabriel, jogou torre de Fc1. E depois do cheque duplo em E2, a partida meio que acabou, né? E o jogador de negras ganhou razoavelmente bem. Aí, bom, terminou a análise, fiz aqueles procedimentos, botei o que eu pensei na partida. Na verdade, não pensei porque eu não joguei, mas tentei pensar um pouco na partida. Depois você pensaria um pouco sozinho com ela, checaria as suas aberturas para ver o que você fez de errado ou certo, botaria suas ideias, tentaria aprofundar. Se tiver um amigo, um colega, um professor, vê com ele também isso, eu acho que vai ajudar bastante, porque você vai ter ideias bem diferentes. E por fim, checar com o computador. E muito cuidado, checar com o computador não sendo um simples fiel, abaixando a cabeça para tudo que ele falar. Contesta, ele vai estar certo quase sempre, mas ainda assim conteste. Ah, mas por que tal lance? E se eu fizer isso que é o normal? Em algum momento isso vai talvez fazer sentido. Vão ter casos, ou porque talvez a gente, jogador, depende da força que você tá, o computador vai falar umas coisas tão complexas que não vai fazer nem sentido mesmo tentando entender. Então, nesse caso, eu, se fosse fazer, só me concentrava nas questões táticas que o computador está propondo. As questões que não são muito claras, que está dando um duplo, pegando peça ali, outra aqui, tenta não levar tão a sério. Porque, de novo, o computador é um ótimo jogador, mas ele é um péssimo professor. E é muito perigoso a gente tentar entender alguma coisa que o computador está falando e pegar uma ideia errada. Tipo, nesse tipo de posição talvez esse lance seja bom. Só que às vezes é só por causa de um detalhezinho muito específico que o lance é bom. E se você ficar com a ideia que aquele lance é bom, talvez você cometa erros depois disso, né? Bom, e outra coisa muito importante é tentar tirar uma conclusão do porquê você perdeu, porquê você poderia ter jogado melhor. A sensação que eu tive a abertura os lances iniciais foram ok, foi inclusive bastante interessante, né? Se você está seguindo os passos do Morozevich, muito mal você não tá indo, né? Mas em algum momento as brancas jogaram lances de desenvolvimentos normais, como bispo E3, cavalo BD2, dama E2, torre de AD1, 4 lances que de alguma maneira você está desenvolvendo as peças, é isso que a gente aprende. Mas naquela estrutura específica, com aquelas peças do jeito que estava, a gente tinha que buscar um pouco de liberdade, romper com D4, romper com F4, alguma coisa para as peças depois ganharem mais vida. O só desenvolver e depois elas ficarem ali empacotadas, acabou gerando uma posição que a gente ficou sem jogo ativo, as negras com um jogo mais fácil. Depois a gente ainda conseguiu se recuperar e acabou, na verdade, perdendo porque a gente embarcou num sacrifício que não era necessário. A gente tinha uma maneira de seguir reforçando a posição para depois tentar ir com tudo. O ataque foi um pouco prematuro, né? Mas eu tentaria ficar mais de olho nessa questão de você entender que nem sempre o desenvolvimento beabá funciona. E aí, de novo, volta aquele negócio de você ver partidas de caras bons jogando jogadas naquela sua abertura. Porque os caras vão mostrar maneiras boas de desenvolver as peças, de criar realmente jogo, né? E não só tirar as peças por
por tirar. De qualquer forma, eu queria agradecer muito o Gabriel, porque ele não é fácil você mandar uma partida que você perde, a gente só quer a glória, né? E ele teve a humildade de mandar uma partida que ele perdeu, que teve muita coisa interessante. Eu aprendi algumas coisas vendo ela e analisando ela. Espero que ele também tire alguma lição, como todos os outros que vão assistir o vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Críticas e sugestões são muito bem-vindas e pretendemos fazer mais vídeos desse. E é isso, até mais, pessoal.